Boa noite a todos. Vamos iniciar esta sessão ordinária rezando a oração do Pai Nosso, pedindo a Deus que nos abençoe. Abro esta sessão ordinária, a qual, por medida de segurança, está com suspensão temporária da participação do público externo. Porém, as sessões continuam sendo transmitidas normalmente pelo site junto ao site do Poder Legislativo Municipal, sendo imprescindível, nesse momento, evitar aglomeração de pessoas agindo com responsabilidade, assim como seguindo as orientações dos órgãos de saúde. Peço a todos os presentes que desliguem seus aparelhos celulares, declarando aberta esta sessão. Peço ao secretário que realize a leitura da ata da última sessão ordinária. Ata da 25ª sessão ordinária do primeiro período legislativo do ano de 2020, da legislatura 2017 a 2020, da Câmara Municipal de Cruz Machado, realizada no dia 24 de agosto de 2020. Ata da reunião ordinária realizada aos 24 dias do mês de agosto, correspondente à 25ª sessão ordinária de 2020, na sala das sessões da Câmara Municipal, cita Avenida Presidente Getúlio Vargas, na cidade de Cruz Machado, comarca da União da Vitória, Estado do Paraná, conforme disposto na resolução 02/2019, publicada em 18 de dezembro de 2019. A gravação em áudio e vídeo dessa sessão encontra-se em meio digital e no site deste secretariado deste Poder Legislativo. Só para a presidência do vereador Ezequiel Jungues Camargo e secretário Matheus Olocheski. Às 19 horas, verificou-se a presença de todos os senhores vereadores. O senhor presidente declarou aberta a sessão ordinária e solicitou ao primeiro secretário que efetuasse a leitura da ata da última sessão ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade. Quanto aos documentos no expediente, primeiramente efetuou-se a leitura do requerimento do número 07/2020, sob a autoria do vereador Zeno Kaczuk, solicitando informações ao Executivo Municipal referente aos recursos de transporte escolar, sobre o qual é recebido mensalmente neste ano de 2020, assim como a qual a destinação do município está dando a tais recursos. Na sequência, o senhor presidente solicitou que o vereador fizesse uso da tribuna e justificasse seu pedido. Já na ordem do dia, houve a votação do mencionado requerimento de número 07/2020, onde foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei 1793/2020, da autoria do Executivo Municipal, cuja súmula da nova redação à Lei Municipal 1439/2013, de 9 de dezembro de 2013, a qual estabelece concessão de diárias aos servidores municipais, agentes políticos, cargos comissionados, conselheiros e pessoal com contrato temporário de serviço e da outras providências. Em segunda discussão, efetuou-se a leitura do parecer jurídico expedido pela assessoria do Legislativo. Na sequência, o presidente abriu a palavra aos nobres e diz, porém sem manifestações. Este seguiu para análise das comissões permanentes para emissão de parecer. Projeto de lei sob número 1794/2020, da autoria do Executivo Municipal, cuja súmula dispõe sobre a abertura de crédito adicional e especial e das outras providências. Em primeira discussão, efetuou-se a leitura da redação e demais anexos. Na sequência, o presidente abriu a palavra aos nobres e diz, porém, sem manifestação, este seguiu para análise da assessoria jurídica deste legislativo. Projeto de lei 026/2020, da autoria da mesa diretiva do Poder Legislativo de Cruz Machado, o qual fixa subsídio dos vereadores e do presidente do Legislativo do município de Cruz Machado, Estado do Paraná, para a próxima legislatura 2021 a 2024. E da outras providências. Em segunda discussão, houve leitura do parecer jurídico emitido pela assessoria do
Legislativo, posto em discussão, porém sem manifestações. Este seguiu sem seu trâmite, aguardando a análise do parecer das comissões permanentes. Projeto de Lei 027 de 2020, de autoria da mesa diretiva do Poder Legislativo de Cruz Machado, o qual fixa o subsídio do prefeito e do vice-prefeito e dos secretários municipais do município de Cruz Machado, Estado do Paraná, para o período 2021 a 2024 e da outras providências. Em segunda discussão, efetuou-se a leitura do parecer jurídico expedido pela assessoria do Legislativo. Na sequência, o presidente abriu a palavra aos nobres e diz, porém sem manifestação. Este seguiu para a análise das comissões permanentes para emissão do parecer. Dando continuidade, o senhor presidente comunicou a todos, em virtude dos prazos definidos para o próximo pleito eleitoral, este Poder Legislativo Municipal estará tomando medidas em seu site oficial, bem como a transmissão das sessões, a fim de respeitar e atender o que dispõe Justiça Eleitoral e Tribunal Superior Eleitoral. Desta forma, até que cessem os prazos, a palavra livre dos nobres pares não será disponibilizado. E como nada mais havia a fazer ou tratar, o presidente declarou encerrada a sessão e determinou que fosse lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme vai assinado pelo senhor presidente, por mim, secretário e demais membros da mesa diretiva e por todos os senhores vereadores presentes. Não tendo chegado à mesa nenhum pedido de impugnação ou ratificação da ata, considera-se a mesma aprovada. Iniciamos agora o expediente com a leitura dos documentos encaminhados pelo Executivo a esta Casa de Leis. Solicito que o secretário faça a leitura. Excelentíssimo senhor Euclides Paza, prefeito municipal, Cruz Machado, 19 de agosto de 2020. Em resposta ao protocolo 13.640, que anexa somente o ofício 64/2020, encaminhado pelo presidente do Legislativo ao senhor prefeito municipal, encaminhado o relatório arrecadação e relatório de despesa do primeiro semestre do corrente ano, relatórios estes separados por órgão. Atenciosamente, Jefferson Mazur, contador. Ofício 248/2020, Cruz Machado, 20 de agosto de 2020. Assunto: resposta ao requerimento 06/2020. Excelentíssimo senhor, em resposta ao requerimento 6/2020, expedido pela Câmara Municipal de Cruz Machado, relativo a PDM, Plano Diretor Municipal, informamos: o Plano Diretor é o instrumento do planejamento que define as diretrizes de desenvolvimento de uma cidade para os próximos anos. Seu principal objetivo é a melhoria da qualidade de vida, com desenvolvimento econômico e inclusão social, através da regulamentação do uso da ocupação do solo municipal. Assim como os outros municípios do Paraná, o município de Cruz Machado desenvolveu durante o período de março a outubro de 2007 um projeto que buscava participação popular do processo de construção e desenvolvimento do plano diretor do município. Com a implantação do plano diretor municipal, Lei 11.146/2008, aprovado nesta Casa de Leis em 6 de outubro de 2008, priori não apresentará grandes problemas, visto que os processos estavam em fase inicial. Porém, com o passar do tempo, especificamente nos anos 2009 a 2012, começaram a aparecer os grandes problemas da lei, que em estudos mais aprofundados se assemelha muito com outros planos diretores de diversas cidades do Brasil. Em síntese, tratava de um enorme recorde e cole, realizado pela consultoria contratada para prover compilação dos dados colhidos e processo de elaboração do plano diretor. Todas as áreas
gerenciais do município foram diretamente afetadas pela nova lei do plano diretor, e com o início da implantação da lei geral do plano diretor, tornou-se necessária a regulamentação das leis complementares ali elencadas. Avaliado por muitos técnicos relacionados à área de planejamento, urbanismo, direito como uma verdadeira constituição. O plano diretor é uma primeira análise aprofundada, buscou na sua elaboração tratar de todos e de todos. Isso fez com que os assuntos que deveriam ser tratados no âmbito macro fossem tratados no âmbito micro. Houve um momento na construção do plano diretor em que a sociedade civil estava discutindo abertamente, sem o mínimo conceito técnico, assuntos de alta complexidade, como zoneamento, ocupação, diretrizes, várias regularização fundiária, etc. O município fracassou em qualquer questão técnico-democrática. A tomada de erros graças à lei plano diretor municipal que procurava ser uma equalização entre democrática e tecnocrática, que buscava ser um delineador das diretrizes de avanço para o município, se tornou um instrumento sem cunho técnico e equivocado. Agora a sociedade civil, que ergueu as mãos para votar em cada item daquela lei, ergue a voz para reclamar da própria lei que criou. O empenhamento da sociedade civil na elaboração do plano diretor e do município de Cruz Machado se transformou agora num descompromisso. Por exemplo, citamos os loteamentos que vendem loteamentos irregulares por não querer implantar obras de infraestrutura essencial de uso comum, como áreas destinadas ao sistema vário de implantação, equipamentos urbanos e comunitários. O fornecimento de energia elétrica, água, instalação de galerias e bueiros para o escoamento de águas pluviais. Lembramos que existem erros que dificultam a regularização desses lotes, mas lembramos também que o plano diretor municipal segue as leis maiores como leis estaduais e federais, e que esses devem ser cumpridas e respeitados. Em atendimento do Estado da cidade, estabelece que o plano diretor municipal seja revisado num prazo máximo de 10 anos, mas pode ser feito a qualquer tempo, desde que se justifique a revisão e que seja aprovada pela sociedade, devendo ser reavaliado em máximo a cada 2 anos. Em síntese, informo aos nobres vereadores, em especial ao vereador Josni Lopes, que o município iniciou em 2017 a busca de parcerias de revisar o plano diretor municipal. Devido ao custo de revisão ser mais de R$250 mil, para que seja possível gerir um uso da ocupação do solo de forma apropriada e realidade do município, priorizando um planejamento estratégico, pautado nessas questões atuais e na possibilidade de crescimento futuro. Cenários, mas respeitando as leis estaduais e federais. Informo ainda que no ano de 2017, através do ITCG, Instituto de Terras, Cartografia e Geografia do Paraná, foi realizado um estudo geográfico, geológico do perímetro urbano do município de Cruz Machado, constatando todas as áreas, o mapeamento feito pela Diretoria de Geologia do ITCG. Tem caráter orientativo e apresenta as características do meio físico para fins de planejamento urbano do município, com os dados sobre as áreas de risco para ocupação humana, dando ênfase aos locais suscetíveis e escorregamentos, encostas, inundações,
notifica esta que pode ser acompanhada no link www.itcgpr.gov.br, módulos / notícias / artigos. Cruz Machado recebe mapeamento de áreas de risco. Estudo este que seria a base para a revisão do plano diretor municipal. Em 2018, esta pasta cadastrou proposta voluntária para a renovação do plano diretor, junto ao Ministério das Cidades, a qual não foi atendida. Ainda em 2018, tentamos financiamento junto ao Paraná Cidade para a renovação do plano diretor municipal e não fomos atendidos, tendo em vista o vencimento do mesmo. Em 2019, tentamos via emenda parlamentar do deputado Ucim-Bacri, a qual está tramitando, segue o protocolo número 15.774-151-9, em anexo para acompanhamento e cobrança junto ao deputado. No dia 31 de julho de 2020, na visita do excelentíssimo deputado ao município, relatou a necessidade e a importância da renovação do plano diretor municipal, através do ofício 222/2020, cópias em anexo. Outro sim, para finalizar, quero deixar claro que o município vem incansavelmente em busca de recursos para contratar uma empresa para a renovação do plano diretor municipal. Documentos estes de suma importância para o planejamento futuro do nosso município. Haja visto que essa municipalidade não dispõe do corpo técnico suficiente para a elaboração do referido documento. Esperamos ter atendido o solicitado ao tempo em que nós colocamos à disposição para maiores esclarecimentos e encaminhamos nossos votos de elevada estima e consideração. Respeitosamente, Johnny Regis Purnaroto, assessor-geral da administração. Ofício 251, de 2020, Cruz Machado, 21 de agosto de 2020. Assunto, resposta, indicação 7/2020. Excelentíssimo senhor, em resposta à indicação número 07/2020, expedido pela Câmara Municipal de Cruz Machado, relativa à sinalização horizontal e vertical, informamos. Em síntese, informa aos nobres vereadores, em especial o vereador Luiz da Maia, que o município iniciou em 2017 uma parceria com o governo do estado do Paraná, para realizar recapeamento da rodovia municipal Euvino Bartchak, uma vez que o município não dispõe de recursos suficientes para manter os consertos de reparos, e muito menos realizar melhorias no recapeamento de toda que a rodovia necessita. Haja vista o número intenso de trafegabilidade de veículos, máquinas e caminhões. Segue em anexo, primeiro referente solicitação e termo de convênio 12 de 2017, o qual prevê a execução de sinalização. No anexo 2, segue andamento do protocolo 16.801/249/7, solicitando aditivo para execução de serviço de recuperação de trechos e subtrechos onde apresentam problemas devido ao excesso de peso, bem como o ofício 234/2020, solicitando sinalização horizontal e vertical. Esperamos ter atendido o solicitado, ao tempo em que nós colocamos à disposição para maiores esclarecimentos e encaminhamos nossos votos de elevada estima e consideração. Respeitosamente, Johnny Regis Purnaroto, assessor-geral da administração. Não constando mais documentos no expediente, passamos para a ordem do dia. Iniciando com o projeto de lei 1794/2020. Peço ao primeiro secretário que realize a leitura do parecer emitido pelo advogado desta Casa de Leis.
Parecer jurídico 37/2020. Assunto: Projeto de Lei 1794/2020. Objeto: dispõe sobre a abertura de crédito especial. Primeiro, o projeto de Lei 1794/2020, iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal, pretende autorização legislativa para proceder a alterações junto ao orçamento vigente deste município, na forma de abertura de um crédito especial. Este na ordem de R$ 60 mil, destinado à Secretaria Municipal de Saúde, na dotação de equipamentos, material permanente na forma de que dispõe o artigo 1º do projeto. O parecer contábil sob o número 297/2020, além de certificar a existência de recursos orçamentos, justifica que o crédito destina-se a complementar contrapartida referente aos recursos transferidos pelo Estado do Paraná, referente à atenção primária, transporte sanitário, o qual tem por objetivo a aquisição de 5 veículos, sendo necessária complementação tendo em vista os constantes aumentos nos preços. Segundo, a matéria do projeto de lei, assim como documentos que acompanham, são confrontados com o artigo 42, artigo 43, parágrafo 1º da Lei Federal 4.320/64, o qual estatui as normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle de orçamentos, balanços, além da União, dos estados e também dos municípios. E, nesse sentido, constata-se que o projeto de lei atende os ditames legais da Lei Federal 4.320, assim como as justificativas apresentadas em base ao pedido de abertura de crédito especial. Desta forma, constata-se que o projeto de lei 1794/2020 atende os preceitos legais, devendo a matéria ser emitida nos termos do que dispõe no regimento interno do seu artigo 56 aos membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização de Leis, da Casa de Leis. Por fim, a matéria é votada nos termos do que dispõe o artigo 55 da Lei Orgânica, ou seja, por maioria simples de votos, presente maioria absoluta dos vereadores. Nos termos acima, é o parecer com Machado, 31 de agosto de 2020. Elisângela Maria Zakcheski, assessora jurídica do Legislativo Municipal. O projeto está em segunda discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Repasso o projeto de lei para análise e emissão de parecer das comissões competentes desta Casa de Leis. Projeto de lei 26/2020, de autoria do Legislativo Municipal. Em terceira discussão, peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer emitido pelas comissões permanentes e emenda sugerida pelo vereador Lauro Maro. Parecer da Comissão Orçamento, Finanças e Fiscalização. Parecer ao projeto de lei 026/2020, da autoria da mesa diretiva desse Poder Legislativo Municipal. O projeto em epígrafe fixa o subsídio de vereadores presidente do Legislativo do município de Cruz Machado, Paraná, para o período de 2021 a 2024. Relatório. Recebido nesta Casa de Leis, o projeto tramitou regularmente, sendo discutido em duas sessões ordinárias, posteriormente encaminhado a essa comissão, a qual deve pronunciar-se através deste parecer conforme disposições contidas no regimento interno desse Poder Legislativo. É o relatório, passa a fundamentação. Segundo, a análise e o voto do relator. Temos que a apresentação do presente projeto não é facultativo, mas uma obrigação dos nobres e diz em cada final da legislatura. Desta forma, o Legislativo Municipal, em respeito à determinação contida junto à Lei Orgânica e Constituição Federal, apresentou conforme teor referido à propositura os valores dos subsídios a serem aplicados para a legislatura 2021 a 2024, salientando em razão da responsabilidade dos encargos
inerentes à função, o vereador que ocupar a presidência do Poder Legislativo receberá subsídios diferenciados, enquanto permanecerem nesta função. Outro sim, salienta-se que, com relação ao subsídio dos vereadores, em razão da atual crise financeira e decorrência pandemia, optou-se em manter o valor atualmente recebidos, não procedendo qualquer aumento real para a próxima legislatura. Assim sendo, quanto aos aspectos de ordem orçamentária e financeira, entende-se que a matéria em destaque não possui o óbice a ponto para a aprovação do projeto de lei. Terceiro, conclusão do voto da comissão. Ante o exposto, a comissão acolhe o voto do relator e manifesta em sua maioria pela aprovação do projeto. Em análise, em sua íntegra, todavia, em tempo, cumpre a manifestação do presidente desta comissão, vereador Lauro Mauro, o qual se pronunciou em plenário a fim de apresentar a emenda referida ao projeto de lei, e no condiz a redação percentual de 6,58%, junto ao subsídio dos vereadores presidente para a próxima legislatura, passando o subsídio para a legislatura subsequente, a terem os seguintes valores. Vereador, R$ 3.849,75. O presidente do Poder Legislativo Municipal, R$ 4.619,70. Devido à pena enquanto o vereador estiver no exercício da respectiva função de presidente. As emendas a serem apresentadas junto ao projeto de lei 026/2020 pelo vereador acima relacionado se fazem necessária a fim de reduzir o subsídio dos vereadores do presidente do Poder Legislativo Municipal para a próxima legislatura, a qual refere-se a uma antiga reivindicação do nobre par, o qual expõe necessidade de se fazer economia em tempos de pandemia, mas principalmente a fim de não reduzir a representatividade popular nesse legislativo municipal em relação ao número de vereadores. Destar-se contribuirá neste momento difícil na nossa economia e também suprindo justificativa do projeto de emenda da Lei Orgânica Municipal sob o número 08/2020, o qual pretendia a redução do número total de vereadores, passando de 11 para 9. Assim, perante esse legislativo, estaremos prezando pela economicidade e mantendo a representatividade do cidadão Cruz Machadense. Ante exposto, a comissão se manifesta quanto à análise da referida emenda pelo plenário, a qual deverá ser apreciada e votada pelos vereadores. Sala das comissões 31 de agosto de 2020, Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização. Lauro Marão, presidente, Luiz Carlos Matsumbach, relator, e Ezequiel Ortiz, membro. Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Parecer do projeto de lei 026/2020. Relatório. De autoria da mesa diretiva do Poder Legislativo Municipal do projeto em epígrafe fixa o subsídio dos vereadores presidente legislativo do município de Cruz Machado, Paraná, para o período 2021 a 2024. Análise e parecer do relator. Cabe estabelecer a matéria a ser apreciada, trata-se de obrigação, não mera faculdade, ao Poder Legislativo. Fixar a lei ou por outro ato próprio os subsídios para cada legislatura, observando que dispõe no artigo 37, inciso 10 e 11, e o artigo 39 da 4º da Constituição Federativa do Brasil, e o artigo 26, inciso 4º da Lei Orgânica Municipal, Instrução Normativa número 72/2012, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. A ressaltar que o Poder Legislativo é aplicável o princípio da anterioridade, sendo assim não possível fixar o subsídio durante a legislatura. Além do mais,
para o válido ato de fixação. O processo legislativo, a aprovação e a publicação do ano devem ser efetuadas antes das eleições municipais. Temos, assim, que o presente encontra-se em baseado legal, junto ao dispõe o artigo 37, do inciso 10 e 11 da Constituição Federal do Brasil, de 1988, artigo 26, inciso 4 da Lei Orgânica Municipal, assim como Instrução Normativa, número 72 de 2012, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Dessa forma, no que se cumpre observar, o projeto está apto para tramitar normalmente, podendo ser votado pelo plenário. Terceiro, parecer da comissão. Entenda a Comissão de Legislação, após a apreciação da matéria baseada na manifestação do senhor relator, bem como a assessoria jurídica desta Casa de Leis, que a presente propositura é legal, não possui vícios de forma iniciativa, estando, portanto, apto a tramitar regularmente perante esta Casa de Leis. Deste modo, podendo o plenário soberanamente deliberar sobre o mérito. Sala das Comissões, 31 de agosto de 2020, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Juscelino Lopes, presidente. Matheus Olochester, relator. Márcio José Kwaśniewski, membro. Emendas ao projeto de lei 026/2020. O vereador abaixo relacionado propõe, após análise ao presente projeto de lei, seguintes emendas. Primeiro, emenda modificativa junto ao parágrafo 1º do presente projeto de lei, onde se diz: o subsídio mensal dos vereadores do município de Cruz Machado, Estado do Paraná, praticados no exercício 2020, fixados para a próxima legislatura, são de R$ 4.121,08. Altere-se para o subsídio mensal dos vereadores do município de Cruz Machado, Estado do Paraná, fixados para a próxima legislatura de R$ 3.849,75. Segundo, a emenda modificativa junto ao parágrafo 2º do presente projeto de lei, onde se lê: o subsídio mensal do vereador ocupante do cargo de presidente do Legislativo no município de Cruz Machado, Estado do Paraná, participados no exercício de 2020, é fixado para a próxima legislatura, são de R$ 4.945,30. Devidos apenas enquanto o vereador estiver no exercício da respectiva função de presidente. Altere-se para o subsídio mensal do vereador ocupante do cargo de presidente do Legislativo do município de Cruz Machado, Estado do Paraná, fixados para a próxima legislatura, são de R$ 4.619,70. Devido apenas enquanto o vereador estiver no exercício respectiva função de presidente. Lauro Marão. Justificativa. As emendas apresentadas junto ao projeto de lei 026 de 2020 pelo vereador acima relacionadas se fazem necessárias a fim de reduzir no percentual de 6,58% o subsídio dos vereadores e do presidente do Poder Legislativo Municipal para a próxima legislatura, a qual refere-se a uma antiga reivindicação do nobre par, o qual expõe a necessidade de se fazer economia em tempo de pandemia, mas principalmente a fim de não reduzir a representatividade popular nesse legislativo municipal, em relação ao número de vereadores. Destarte-se contribuirá nesse momento difícil da nossa economia, também suprindo a justificativa do projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal, do número 8/2020, o qual pretende a redução do número total de vereadores, de 11 para 9. Assim, perante o Legislativo, estaremos prezando pela economicidade e mantendo a representatividade do cidadão cruzmachadense. Sala de Sessões, 31 de agosto de 2020.
projeto está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado a utilizar a tribuna. Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores. Senhores sabem que não é novidade nenhuma eu estar aqui fazendo a apresentação dessa emenda a esse projeto de lei. Tudo se iniciou com a apresentação do projeto de lei de emenda à lei orgânica do município, número 8 de 2020, onde foi solicitado, através desse projeto, a redução do número de vereadores do Legislativo. Desde aquele momento, eu era contrário à redução do número de vereadores. E como o projeto em si, para a redução do número de vereadores, ele falava em economicidade, que era para se fazer economia, que 2 vereadores iam estar fazendo economia para o município, se tivesse menos aqui nesse legislativo, eu já me posicionei contrário, porque para fazer economia, havia outros meios de se fazer economia. E propus, então, naquele momento, de que não tivesse a redução. O projeto foi a discussão, foi a votação, a grande maioria dos senhores votaram favorável à redução do número de vereadores, embora precisava de 2/3 para que ele fosse aprovado, mas permaneceu a manutenção dos 11 vereadores. Então, nesse momento da fixação do número de vereadores, faço essa emenda a esse projeto de lei que ora está sendo apresentado, para que se faça essa economia. E são 2 projetos. Dividimos isso com o contador para que todos os representantes políticos do município tivessem uma redução de 6,58% nos seus vencimentos na próxima legislatura, e com isso se faz uma economia em 4 anos de aproximadamente R$480 mil. É muito, parece não ser muito, mas vimos agora há pouco que o executivo não tem 250 mil para contratar uma empresa para fazer a reforma do nosso plano diretor. Então, algo está errado. Se nós, políticos, contribuirmos com essa pequena redução, que não é muito, é uma pequena redução, resulta nesse montante em R$480 mil para a próxima legislatura. Se for o prefeito administrar bem esse recurso, poderá investir isso em alguma coisa. Com certeza não fará tanta diferença para os que se elegerem e para quem for secretário, para quem for prefeito ou vice na próxima legislatura. Então, por isso que eu faço essa emenda. E os senhores têm a consciência de votarem da forma como acharem conveniente. Será isso, muito obrigado. Obrigado, vereador. Mais alguém? Boa noite a todos. Também gostaria de me manifestar com relação a esses 2 projetos que serão discutidos, né, estão sendo discutidos e serão votados daqui a alguns instantes. E eu quero me manifestar da seguinte maneira: naquele momento, quando foi o projeto para a redução de 2 cadeiras, eu me manifestei também favorável à redução de 2 vereadores e que a Câmara tivesse a representatividade na próxima legislatura de 9 vereadores. Depois de toda a discussão que surgiu sobre a representatividade, mais vereadores, são mais pessoas para fiscalizar o serviço o que o Executivo vem, né, fazendo no município. E surgiu essa proposta do vereador Lauro já naquele momento, e eu acho que a situação, pelo valor
que vai ser reduzido, ou se for aprovado ou não for aprovado, né, os 6,58 realmente eles não vão fazer tanta diferença, né. No salário do vereador chega a dar, se não me engano, R$210 no valor bruto de desconto. Então, o valor não é alto e nós estaremos, de uma maneira ou de outra, fazendo alguma coisa para que isso aconteça. Então, é importante que tenha surgido nesse mandato, nessa legislatura, esses questionamentos e o posicionamento também, independente do projeto ser aprovado ou ser reprovado, né? Vai ter que ser votado a emenda e, na sequência, vai ter que ser votado o projeto. Então, de acordo com o que vinha sendo dito, né, que não seria, né, reduzido 2 vereadores, né, naquele projeto que foi apresentado pela mesa diretiva, naquele momento não seria reduzido 2 vereadores, mas agora tem a possibilidade de estar fazendo essa economia aí de 6,58 em todos os cargos políticos, não só dos vereadores, mas do prefeito, do vice e de todos os secretários também. Então, só queria justificar o meu posicionamento e eu vou ser favorável à emenda apresentada pelo vereador Lauro. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais alguém? A emenda sob autoria do vereador Lauro está em votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação da mesma, mantenham-se sentados. Os edis que forem contrários à aprovação da propositura, por favor, levante-se. Obrigado. A emenda teve 7 votos contrários e 3 favoráveis. Nesse caso, foi reprovado. Passamos à votação do projeto de lei. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação da propositura, mantenham-se sentados. E os edis que forem contrários à aprovação da propositura, por favor, levante-se. Da mesma forma, o projeto teve 3 votos contrários e 7 favoráveis, mas nesse caso foi aprovado. Projeto de Lei 27/2020, de autoria do Legislativo Municipal. Em terceira discussão, peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer emitido pelas comissões permanentes e emenda sugerida pelo vereador Lauro Maro. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer ao projeto de lei 027/2020. Relatório. De autoria da mesa diretiva deste Poder Legislativo, o projeto em epígrafe fixa o subsídio do prefeito e do vice-prefeito e secretários para o período 2021 a 2024. Análise e parecer do relator. Em análise ao projeto de lei legislativa, primeiramente, cumpre-se dizer que são considerados agentes políticos municipais, prefeito e vice-prefeito e os secretários municipais, os quais têm sua espécie de remuneratória dado através de subsídio. É indispensável que a fixação do subsídio dos agentes políticos observe-se a edição de lei em data anterior às eleições. A não observância de qualquer exigência constitucionais implicará em prováveis apontamentos pelos auditores do Tribunal de Contas, face à função fiscalizadora que exerce negar a executoriedade ao ato de fixação. O subsídio de agentes políticos municipais deve ser fixado por lei por iniciativa da Câmara Municipal, em cada legislatura para a subsequente, com observância do princípio da anterioridade, como se observa no presente projeto. Quanto aos secretários municipais, apesar
da condição de agentes políticos remunerados por subsídio não estariam vinculados ao princípio da anterioridade, a menos que exista previsão na lei orgânica do município, podendo ter subsídio fixado ou alterado em qualquer tempo por iniciativa do Legislativo, observando as discussões orçamentárias e lei de responsabilidade fiscal. No mais, é de esclarecer a Constituição Federal, estabelecer em seu artigo 29, inciso 5º e 6º, a competência para a fixação dos subsídios do prefeito e do vice-prefeito, secretários municipais e vereadores, tal qual nossa lei orgânica também prevê prazo para fixação. Dessa forma, o que se cumpre observar, o projeto está apto para tramitar normalmente, podendo ser votado pelo plenário. Terceiro, parecer da comissão. Entenda a Comissão de Legislação, após a apreciação da matéria baseada na manifestação do senhor relator, bem como da assessoria jurídica desta Casa de Leis, que a presente propositura é legal, não possui vícios de forma de iniciativa, estando, portanto, apto a tramitar regularmente perante esta Casa de Leis. Deste modo, podendo o plenário soberanamente deliberar sobre o mérito. Sala das Comissões, 31 de agosto de 2020. Comissão Legislação, Justiça e Redação. Juscelino Lopes, presidente. Matheus Lochester, relator. Márcio José Kwasniewski, membro. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização. Parecer ao projeto de lei 27 de 2020, da autoria da mesa diretiva deste Poder Legislativo Municipal. O projeto em epígrafe fixa o subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários para o período 2021 a 2024. Relatório. Recebido nesta Casa de Leis, o projeto tramitou regularmente, sendo discutido em 2 sessões ordinárias. Posteriormente, encaminhado a esta comissão, a qual deve pronunciar-se através deste parecer, conforme disposições contidas no regimento interno deste Poder Legislativo. O relatório passa-se a fundamentação. Segundo, a análise do voto do relator. Pois bem, no que diz respeito no impacto financeiro orçamentário sobre a fixação subsídio de agentes políticos para o exercício 21 a 24, optou-se este Poder Legislativo em não promover aumento real, conforme se observa junto ao teor do projeto e nas suas justificativas apresentadas e anexas ao mesmo. Desta forma, respeitar a legislação pertinente, entende este relator que o projeto de lei atende aos requisitos legais constitucionais, estando apto a ser analisado pelos nobres e diz: assim sendo, quanto aos aspectos de ordem orçamentária e financeira, entende-se que a matéria de destaque não possui óbice a ponto de aprovação do projeto de lei. Terceiro, conclusão e voto da comissão. Ante o exposto, a comissão acolhe o voto pelo relator, se manifesta em sua maioria pela aprovação do projeto e análise. Em sua íntegra, todavia, ao tempo, cumpre a manifestação do presidente desta comissão, vereador Lauro Marão, o qual se pronunciou em plenário a fim de apresentar emenda referido projeto de lei, no que condiz a redução no percentual de 6,58% junto aos subsídios dos agentes políticos para a próxima legislatura, passando os subsídios da legislatura subsequente a terem seguintes valores: prefeito, R$ 15.356,06, vice-prefeito, R$ 7.660,11, e secretários, R$ 4.619,70. Justifica-se. A apresentação da emenda é visto se tratar de uma antiga reivindicação do nobre par, tendo necessidade de se fazer economia nos tempos atuais. Desta forma, acredita que esta Casa de Leis estará contribuindo neste momento difícil da economia local, prezando pela economicidade. Ante o exposto, a comissão se manifesta quanto à análise da referida emenda pelo plenário,
a qual deverá ser apreciada e votada pelos vereadores. Sala das Comissões, 31 de agosto de 2020. Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização. Lauro Marão, presidente. Luiz Carlos Matzenbach, relator. Ezequiel Ortiz dos Santos, membro. Emendas ao projeto de lei 027/2020. O vereador abaixo relacionado propõe, após análise, o presente projeto de lei as seguintes emendas. Primeiro, emenda modificativa junto ao parágrafo 1º do presente projeto de lei, onde se lê: o subsídio mensal do prefeito do município de Cruz Machado, Estado do Paraná, praticados no exercício de 2020, é fixados para a próxima gestão. São de R$ 16.438,36. Altere-se para o subsídio mensal do prefeito no município de Cruz Machado, Estado do Paraná, fixados para a próxima gestão de R$ 15.356,06. Segundo, emenda modificativa junto ao parágrafo 2º do presente projeto de lei, onde se lê: o subsídio mensal do vice-prefeito de Cruz Machado, Estado do Paraná, praticados no exercício 2020 e fixados para a próxima gestão, são de R$ 8.200. Altere-se para o subsídio mensal do vice-prefeito para o município de Cruz Machado, Estado do Paraná, fixados para a próxima gestão, serão de R$ 7.660,11. Terceiro, emenda modificativa junto ao parágrafo 3º do presente projeto de lei, onde se lê: o subsídio mensal do agente político ocupado o cargo de secretário municipal do município de Cruz Machado, Estado do Paraná, praticados no exercício de 2020 e fixados para a próxima gestão, são de R$ 4.945,30. Altere-se para o subsídio mensal do agente político ocupando o cargo de secretário municipal município de Cruz Machado, Estado do Paraná, fixados para a próxima gestão serão de R$ 4.619,70. Lauro Marão. Justificativa. As emendas apresentadas junto ao projeto de lei 027/2020 pela vereadora acima relacionada se fazem necessárias a fim de reduzir o percentual de 6,58% o subsídio dos agentes políticos para a próxima legislatura, qual refere-se a uma antiga reivindicação do nobre par e promoverá economia nos tempos atuais. Desta forma, acredita que esta Casa de Leis estará contribuindo neste momento difícil da economia local, prezando pela economicidade. Sala das Sessões, 31 de agosto de 2020. O projeto está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado a utilizar a tribuna. Eu só queria me manifestar com relação a essa emenda do vereador Lauro, e eu acho que é de conhecimento de todos os vereadores e de grande parte da população, que devido ao plano de carreira dos nossos funcionários, nós não temos o poder de baixar o salário do prefeito. Então, como está incluso na emenda todos os agentes políticos, o prefeito terá argumentos baseados na própria Constituição e com determinação do próprio Ministério Público em vetar essa emenda, caso ela seja aprovada. Porque para baixar o salário do prefeito, teria que baixar não somente o salário dos secretários, como o salário dos funcionários de carreira. E isso nós não temos esse poder, porque aí nós estaríamos indo contra a Constituição. A emenda está em votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação da mesma, mantenham-se sentados.
Os edis que forem contrários à aprovação da propositura, por favor, levante-se. A emenda teve 3 votos favoráveis e 7 contrários. Nesse caso, foi reprovado. Passamos à votação do projeto de lei. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação da propositura, mantenham sentados. E os edis que forem contrários à aprovação da propositura, por favor, levante-se. Da mesma forma, o projeto teve 7 votos favoráveis e 3 contras. Mas, nesse caso, aprovado o projeto. Nada mais a tratar, declaro encerrada a sessão e comunico a todos que, em virtude dos prazos definidos para o próximo pleito eleitoral, este Poder Legislativo Municipal estará tomando medidas em seu site oficial, bem como na transmissão das sessões, a fim de respeitar e atender o que dispõe a Justiça Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral. Dessa forma, até que cesse os prazos, a palavra livre dos nobres pares não será disponibilizada. No mais, continuaremos a dar ampla publicidade e transparência de nossos atos, no que condiz à coisa pública e todos os documentos pertinentes. A próxima sessão, que devido ao feriado e às convenções partidárias, acontecerá no dia 11 de setembro, uma sexta-feira, às 19 horas. Boa noite a todos.